que atrai muitos estudantes e também turistas. E, antes de mais nada, eu vou deixar a palavra para quem entende do assunto. Fui convidado, em razão da generosidade dos colegas, apenas para mediar esse honrado de estar aqui hoje. Então, passo a palavra para o palestrante, Dr. Luiz Mário Moutinho, com excelência de 15 minutos para proferir sua palestra. Olá, boa tarde a todos. Os heróis da resistência, depois do almoço começou agora, né? O pessoal está com vontade de ouvir. Então eu espero não decepcioná-los. Não vou me estender muito nessa parte introdutória, senão vai faltar tempo, né? Muito pouquinho. Então vou dar alguma pincelada sobre alguns aspectos mais gerais, né, da hermenêutica. E antes disso eu queria agradecer e homenagear todos aqui presentes, os advogados, o professor Dr. Jerônimo, né, advocacia pública, é um sacerdócio por isso. O servidor público, de um modo geral, ele é muito estigmatizado, né, e o servidor público, que é o advogado, quer dizer, o advogado público da Defensoria Pública, talvez seja aquele que mais ilustra o sentimento, ou que mais revela o sentimento de dedicação à coisa pública. Tirar uma pessoa da cadeia injustamente mal colocada, que não tem recursos, como chegar enfermo numa UTI e encontrar um bom médico disposto a lhe salvar. Então, é mais ou menos nesse sentido, e em razão desse prestígio humanitário que o Dr. Jerônimo aqui materializa, né? Que eu homenageio todos os advogados, dizendo que já eu chego para advogar também. O filho pródigo sempre a boa casa torna, não é? Vai sobrar um pouquinho pra gente. Não vai sim. Mas está lá suspensa, eu advoguei ainda há um tempinho e sou saudoso. Tirando os juízes, eu acho que advogar é uma coisa boa. Então, vou falar um pouquinho sobre... A minha parte é consumidor, né? Tem essa vocação do consumidor, mas o que eu vou falar aqui talvez se aplique também para outros ramos do conhecimento jurídico. E, na verdade, é uma autoanálise da minha atividade judicante, olhando um pouco para aquele menino de 27 anos que não faz tanto tempo assim, né? 27 anos que pegou uma canetinha lá de juiz, porque passou no concurso e achou que era o dono do mundo, ou pelo menos o filho do dono do mundo. Esse rapaz de 27 anos, por óbvio, ainda vive nesse sujeito de 52, mas, digamos assim, reestilizado um pouco em razão da experiência e da maturidade. Diz que a velhice, eu não gosto da palavra, mas diz que a maturidade corrige os erros da juventude. Então, a minha fala, do que eu tenho falado e o que eu tenho pensado, e quando escrevo tem vindo à minha memória, é um pouco que eu vou dizer sobre hermenêutica, ou sobre interpretação, né? Quando a gente é um garoto de 27 anos e que tem uma caneta de juiz na mão, se empodera muito, e os dispositivos, os princípios, as normas jurídicas abertas de conteúdo indeterminado, elas são como uma espada na mão de um super-herói. Eu sou a lei, né? Eu vou dar um exemplo aqui simples e concreto, que é o artigo 51, inciso 4 do CDC, que diz: é abusiva a cláusula contratual que coloca o consumidor, por exemplo, em desvantagem exagerada. Isso é uma norma, é uma regra, melhor dizendo, é uma regra jurídica de conteúdo indeterminado. O que é uma posição de desprestígio exagerado? O que é? Aonde é? Então veja que é uma norma indeterminada que o juiz ali pode escrever do jeito que ele quiser. Ele é praticamente a lei. O legislador deu a ele uma norma aberta de conteúdo indeterminado, praticamente dizendo: meu filho, tome cuidado, mas quando você encontrar aí uma cláusula contratual que coloque o consumidor numa desvantagem exagerada, e essa ponderação
fica a seu critério, você diga que ela é nula de pleno direito. Então isso na mão de um moleque, estou falando de mim, né? Isso é um filé, né? Eu faço, eu aconteço. Isso aqui é nulo de pleno direito. Está sabendo, né, doutor? Vai fazer o acordo ou não vai? Então a outra parte já. Isso é interessante quando você tem relações de consumo corriqueiras, ou relações de consumo como o cara que conserta a geladeira, que conserta o celular, o marceneiro, né? Mas isso quando você traz para um serviço que é regulado, como telefonia, como água, como, enfim, energia, né? Um serviço que é prestado em escala para 50 milhões, como é o plano de saúde, né? Quase 50 milhões, 48 milhões, oscilando aí em 50 milhões, e que tem que ter uma certa uniformidade de atendimento jurídico, né? de interpretação, isso já não se torna mais, digamos assim, adequado para que o juiz se empodere e saia a torto e a direito, dizendo isso é nulo, isso é abusivo, isso não é, porque nesse tipo de relação de massa é preciso ter uma certa estabilidade, é preciso ter uma certa previsibilidade, não é? Sob pena de você, como efeito multiplicador daquela sua decisão, levar ou pôr em risco um sistema que tem por trás da norma regulamentar, da própria lei específica, por trás dela tem muito conhecimento técnico, de muitos ramos do conhecimento, da medicina, da tecnologia da informação, da tecnologia da energia elétrica, das plantas, tem questões macroeconômicas. Então, quando você pega aquele artigozinho 51, inciso 4, e aplica na relação do marceneiro que não entregou aquilo que prometeu, é uma coisa. Mas quando você pega aquilo ali, aplica no plano de saúde, aplica na relação bancária, aplica na relação de fornecimento de energia elétrica, você pode até acertar, mas será não por obra da tecnicidade das normas que regulamentam aquele serviço, será por sorte do juiz. Eu não entendo nada do sistema elétrico como um todo, não apenas do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista do equilíbrio técnico, do equilíbrio econômico, do equilíbrio atuário, para falar do plano de saúde. Então, o que eu tenho observado e tenho feito, isso aqui é uma autocrítica, o que eu tenho observado é que vou fazer uma figura aqui caricata, né? Mas tem certa atividade judicial que o juiz parece que numa relação do consumo ele precisa de 3 dispositivos e ele, com o resto ele resolve tudo. Se eu preciso da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3, eu preciso do artigo 5º, inciso 32, que é para defender o consumidor, e eu sou do Estado, e o Estado é para defender. Eu preciso do artigo 175, que a ordem econômica tem que observar a defesa do consumidor, e acabou-se. E eu preciso desse artigo 51, inciso 4, para dizer que é nulo e pleno direito isso aqui, e morreu. A sentença dele tem 4 dispositivos, e às vezes ele está tratando de uma relação que diz respeito a economicidade de um plano de saúde, como por exemplo uma cobertura, e tem todo um arcabouço legal existente, válido e eficaz, que ele despreza completamente, né? Ele despreza completamente. Eu tenho visto pouca referência nas decisões judiciais, de um modo geral, às normas regulamentares da agência, né? Elas não são obra do capeta, não. Tem umas que são obra do capeta, mas aí a gente deve pegar essa norma que é obra do capeta e dizer que ali o capeta ultrapassou os limites do poder regulamentar, declarar a invalidade dela e aí aplicar a regra específica. Mas o que se tem feito é dignidade da pessoa humana, proteção do consumidor, equilíbrio da ordem econômica, e isso é abusivo porque coloca em desvantagem exagerada. E ele nem se refere à lei específica, às vezes. Ou a lei do plano de saúde, ou a lei do sistema financeiro, seja para dizer que ela é inconstitucional. É preciso que o juiz tire ela do mundo jurídico, crie o vazio da regra, para pegar diretamente e aplicar um princípio. É preciso entender que
bem ou mal, o parlamento que está ali não foi obra do acaso. Somos nós que elegemos aquilo ali. Né? Eu digo aquilo ali porque hoje é uma crítica muito grande ao nosso parlamento, por razões evidentes que dispensam maiores considerações e que a verossimilhança obriga a inversão do ônus da prova do parlamentar se sentir ofendido e demonstrar que ele é honesto. Né? A análise que eu quero fazer é nesse sentido de hermenêutica, segurança jurídica, preciso ter uma segurança jurídica, e legitimação. O magistrado ele não foi eleito a pegar como uma espada um artigo geral do conteúdo determinado e dizer, ó, isso aqui é para ser assim. Aliás, já deveria ter sido. Né? Bom, se candidata, submete a uma eleição, né? E vai ser, passa por uma questão de legitimação do magistrado. Né? Eu não recebi um voto de ninguém em Recife para eu ser juiz dele e eu sou juiz dele. Então, eu não gosto dessa legitimação democrática. A minha legitimação é uma legitimação constitucional formal, não é uma legitimação material de voto. Eu tenho legitimação, mas não uma legitimação ao ponto de desconsiderar o que o parlamento fez, escolhido por todos, inclusive eu. Eu preciso levar em consideração, por mais que eu ache que aquela norma regulamentar ou que aquela regra específica não deveria existir por uma convicção pessoal minha, não é? De ponto de vista pessoal, se ela se conforma com a Constituição, eu tenho que aplicá-la e tentar votar no próximo parlamentar que revogue ela. É assim que deve funcionar o sistema democrático, num Estado democrático de direito, orgulho da parte do Estado de direito, né? E da parte do democrático, respeitando aquilo que foi feito pelo parlamento. Quando o texto constitucional atribui poder regulamentar a um agente regulador, que esse agente regulador não foi eleito, eu também não fui eleito. Eu também não recebi voto de ninguém. E nem por isso o técnico que elaborou a norma regulamentar, seja de plano de saúde, ele é desprovido de moralidade ou desprovido de validade do que ele produz. Evidentemente que eu não sou um alienígena, não sou um idiota. Eu sei que para chegar à diretoria de uma agência regulamentar, de um setor público, ali vão ter influências que, em regra, não é do interesse da classe de consumidores, ou do conjunto de consumidores. Presidente? Chega para dentro? Só dar um abraço aqui. Boa tarde. Vou receber dois palestrantes, desculpa aí interromper. Todo presidente que eu faço um negócio desse, tá? Você que chamou, eu não estou convidando. Na República eu ia pensar um pouco. Na República eu ia imaginar um pouco. Então, o que eu quero dizer com isso? É preciso ter muito cuidado, sim, voltando. Ao agente regulamentar, a gente sabe que tem influência econômica, que tem influência política, que o consumidor é vulnerável politicamente, porque é naturalmente desarticulado, é uma guerra calada. Eu faço parte de grupos de WhatsApp, que é a invenção do Capeta, né? Eu faço parte de 2.332 grupos, isso dos ativos, né? Dos ativos. E tem vários de consumidores, e a gente vê qual é a luta de todos que atuam nesse setor, no sentido de articular para influenciar na hora de produzir um texto normativo, na hora, né? É difícil, não é fácil. O consumidor é vulnerável politicamente falando. Mas nem por isso eu posso, como magistrado, desprestigiar normas legais e infralegais que gozam de presunção de existência, de validade e de eficácia. Como operador do direito, eu tenho que observar isso. Tenho que, pelo menos, se aquele texto infralegal me agride, eu tenho que, pelo menos, em respeito à presunção de validade dele, eu preciso declarar que ele é ilegal porque contrariou a regra tal ou não se aliou com o princípio Y. E aí eu faço a minha culpa no judiciário, falando por mim, evidentemente, em algum momento eu abusei do uso direto
das normas abertas e das normas, é uma relação não premiada, né? Mas eu, em algum momento na juventude, abusei um pouco do uso das regras gerais de conteúdo determinado, fechando os olhos para regras definidas, determinadas, de conteúdo certo. Regras que o comportamento do magistrado pode, não pode, pode, não pode. Igual aquele sujeito que fica na pista, né? Quando tem uma faixa interditada, não diz pare, ou siga, né? Às vezes a gente, ali, a regra jurídica, aqui para falar um pouco, eu acho que é bem aqui a plateia, a regra jurídica, a operação de uma regra jurídica, de conteúdo certo, determinado, fechado, é essa. Sim, não, pode ou não pode. Já o princípio, diante dessa sua indeterminação, do seu conteúdo, de conteúdo aberto, a análise do juiz é de ponderação, é de sopesamento entre vários princípios. E essa sopesação, e essa ponderação, esse sopesamento dos princípios, o legislador fez quando editou a regra. Vou dar um exemplo aqui em plano de saúde. Na Lei 9656/98 diz que não pode aumentar o preço em razão da idade da pessoa com mais de 60 anos que tenha 10 anos de vivência no plano, naquele plano. Ele ponderou todas as questões. O legislador objetivamente disse, lá atrás, não pode aumentar o plano da pessoa com mais de 60 anos, todos eles não. Vamos ponderar o equilíbrio dos interesses da operadora e dos usuários mais idosos. E do jovem também. Porque quando eu impeço o aumento do preço em razão da idade da pessoa com mais de 60 anos, alguém vai pagar essa conta e é o jovem. Então ele sopesou o interesse do jovem, que um dia vai ficar idoso, e que o plano dele tem que estar vivo para poder usufruir desse contrato. Ele sopesou o interesse da operadora de não levar lá à ruína, impedindo o aumento da idade de todas as pessoas com mais de 60 anos, quando o risco é bem mais alto, o que levaria o preço para poder manter a existência da operadora. Ele sopesou a dignidade das pessoas envolvidas, ele sopesou o princípio geral de defesa do consumidor. O legislador fez isso nessa regra, isso está dentro dessa regra. Para eu, Luiz Mário, dizer, com base nessa regra, não estou nem falando do Estatuto do Idoso, para eu, com base nessa regra que é objetiva, só não pode aumentar quem tem mais de 10 anos e, portanto, pode aumentar quem tem menos de 9. Para eu fazer isso, eu preciso declarar a inconstitucionalidade dessa regra. Eu não posso, com base na regra geral do Código do Consumidor, dizer que aumentar para a pessoa com mais de 60 anos coloca o idoso numa desvantagem exagerada. Eu posso até acreditar nisso, mas o legislador assim não fez. Eu já tenho meus 15 minutos, vamos controlando aí, senão falta 2. Então, é nesse sentido que eu queria trazer essa inquietação, essa observação, não é? De que precisamos, aí eu falo mais em relação ao juiz mesmo, e os advogados também precisam colocar nas suas petições, descer um pouco. Outro dia eu fiz uma palestra em Cuiabá, e palestra a gente sai de casa toda arrumada, mas na dinâmica terrena desarruma, fica lá um eixo, mas às vezes passa horas pensando no que vai dizer, quando chega na hora, uma fala de na plateia, muda tudo o que você ia dizer. Mas enfim, o que eu estava dizendo lá em Cuiabá era mais ou menos o seguinte: o operador do direito ele tem que ter como uma estante. Ele bota a Constituição lá em cima, depois ele desce, bota lá o Código do Consumidor, depois ele desce, bota lá, a lei de plano de saúde, bota ali a lei de plano de saúde, depois ele desce e enche a parte dele de baixo com as normas regulamentares, e às vezes tem norma regulamentada, norma regulamentar, que são as instruções de serviço. Bota lá embaixo, né? E aí, ele quando for pegar para resolver ou para peticionar, ele diz, da Constituição, eu vou pegar esse artigo, vou aqui e botar ele aqui no canto. Guarda lá. Vou pegar o Código do Consumidor, esse princípio, essa regra geral, bota aqui no cantinho. Eu vou pegar aqui a de plano de saúde, a regra específica, essa daqui, bota aqui no cantinho, e vou pegar essas normas regulamentares aqui, e essa instrução de serviço, bota aqui no cantinho. Pego minha prateleira e guardo no instante, fecho a instante, e vou operar com aquilo ali. Mas o que está acontecendo é que o cara pega da Constituição, pega o consumidor e parece que está com uma lombar machucada e não abaixa, não pega mais para baixo. Né? E diz, não, tá bom, para aqui. E ele passa a criar direito quando o direito não vem dele, o direito vem da norma que ele interpreta, vem do texto que ele interpreta. Às vezes acerta, mas o risco de errar é muito grande. Eu presumo que os 2 minutos acabaram.
Espero ter trazido alguma inquietação para vocês. Espero que perdoe aquele menino de 27 anos. Ele promete que não faz mais as besteiras que fez, não é? Mas isso é fruto da evolução do pensamento, que todos nós vamos unir. Isso não significa contradição nem incoerência, mas simplesmente amadurecimento, corrigindo com a idade aquilo que a falta dela me obrigou ou me conduziu a fazer. Um abraço a todos. Vou passar agora a palavra para o Dr. Vinícius Calado, mas antes quero registrar a presença dos estagiários da Defensoria Pública, em nome de José Vasconcelos, o presidente do diretor acadêmico da Unicap, em Recife, e também fazer uma retificação do meu companheiro rotariano Luciano, o secretário-geral do Rotary Club Recife. Só um registro. Boa tarde a todos e todas. Eu queria, se me permite, não quebrar o protocolo, falar de pé, ver se tem uma apresentação aqui, para também a imagem. Bem, minhas amigas e meus amigos, eu queria aqui começar parabenizando a Luiz Mário pela palestra, e a gente não combinou, mas vai dar um caldo, porque vai dar um link aqui, porque eu começo a partir da crítica que ele faz dos princípios funcionais. Então, a minha fala aqui hoje para vocês é conclamar para que nós não esqueçamos, e a OAB Federal tem feito isso, eu vou explicar como, para que não esqueçamos esse fundamento funcional, que parece que está acontecendo o contrário. Então, aproveitando o momento de crise do país para caracterizar ou trazer o consumidor como vilão, né? Trazer um grande número de demandas que chegam ao Poder Judiciário em virtude de violações de direitos dos consumidores, como se o consumidor estivesse se utilizando de maneira equivocada de normas, de textos, como bem advertiu o Luiz Mário. Óbvio, existem excessos, mas o consumidor não pode ser culpado pela má prática de fornecedores. Bem, eu comecei... Eu não mereço uma assistência de tal magnitude. Deixa eu tirar o óculos aqui. Bem, queria também aqui, na pessoa de Antônio Mota, agradecer a Seccional Pernambuco, a OAB, a ESA e a CAP pelo convite, por estar aqui hoje discutindo com vocês direito do consumidor. Peço a Dr. Geraldo seja rigoroso com o meu tempo aqui, que talvez, acho que não falo tanto quanto o IMAI, mas chego lá, como um concorrente, não sou Rubinho, mas chego lá em segundo lugar. Bem, pode passar. Eu dividi a apresentação em 3 eixos. A primeira delas é lembrando justamente um ponto que eu considero fundamental, e não sou eu, não só Vinícius, e aí eu posso sempre destacar os ensinamentos da professora Cláudia Lima Marques, e ela fez isso aqui em Recife há poucos meses atrás, no congresso do MPCOM, na sua fala de abertura, relembrando, né, que os direitos do consumidor são direitos fundamentais. O segundo momento é falar de um princípio chamado da vedação ao retrocesso. E aí, como bem disse Luiz Mário, a gente deve observar a legislação, mas também o Estado legislador também deve ter o cuidado de, ao propor novas normas que integram o nosso sistema, o nosso ordenamento jurídico, de não retroceder em determinadas circunstâncias, dentre estas, os direitos do consumidor, que como direitos fundamentais. E, por fim, mostrar aqui alguns retrocessos que estão acontecendo nesse universo do direito do consumidor e convidá-los ao bom combate, convidá-los ao enfrentamento, para que vocês engajem do ponto de vista político, como atores políticos que todos nós somos, né, e dizer que a OAB, através da sua Comissão Especial de Direito do Consumidor, já está efetivamente engajada. Próximo, por favor. Então, como eu disse, nosso ponto de partida é justamente a abordagem do direito do consumidor como direito fundamental. Bem, e aqui, para não ficar no verbo, utilizando apenas uma fala isolada minha, né, vou usar aqui um argumento de autoridade da doutrina, citar o professor Paulo Novo num texto já antigo, de março de 2001, em que ele traz essa discussão dos direitos do consumidor como direitos fundamentais. Diz ele que os direitos fundamentais, inserem-se os direitos do consumidor como direitos fundamentais de terceira geração. Tá? E eles, para além de concepções puramente econômicas, devem assim ser compreendidos. E a gente... Próximo, por favor. Não pode esquecer desse fato. E aí, lembrando também aí, um dos pais aí do código, né, dos autores do anteprojeto, também traz isso, dizendo que os consumidores são titulares de direitos subjetivos constitucionais fundamentais. Mas, Vinícius,
Isso aí é aquele blá 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 que o Limário acabou de criticar. Não exatamente. Aquilo que o Sr. Limário fez é muito pertinente. Quando a gente olha de maneira isolada, e como ele bem diz, a gente salpica isso como se fosse alguma coisa ou a tábua de salvação, de seguir simplesmente com uma ponderação. O convite que eu faço aqui é para que nós façamos a reflexão de nunca tratar de modo igual, de modo paritário, uma relação que de base é desigual. Né? Próximo, por favor. Por quê? Porque, como a Constituição prevê, o Estado ele tem uma tomada de posição a partir do direito fundamental previsto no artigo 5º do princípio da igualdade, que todos os senhores bem conhecem, e diz que dentre esses princípios está lá que o Estado deverá promover na forma da lei de defesa do consumidor. E Estado não é apenas Estado juiz que vai dar essa canetada, não é aquele jovem que vai tentar salvar o mundo como a figura do juiz Hércules de Marcelo Neves. Não, não é assim. O Estado, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e também o Poder Judiciário, atuando nas omissões do Poder Legislativo, atuando quando o Poder Legislativo, talvez não com tanta legitimidade, como criticou também o Limário, desenvolve e baixa medidas provisórias que não têm cabimento, resoluções, como a gente está vendo recentemente, e aqui, por favor, não estou fazendo crítica ao governo, tá? Estou fazendo, seja de A ou de B, direita ou de esquerda, não é isso. Aqueles direitos que retroagindo, vocês estão voltando no tempo. Você tem um empixeiramento a partir do princípio constitucional, em que as lutas de anos, no caso das lutas consumeristas, são quase 30 anos, e de repente, de uma hora para outra, você vê, como a gente vai mostrar daqui a pouco, o STF decidindo contra a sua própria jurisprudência, sem ter o cuidado de fazer uma eventual superação, explicando por que houve uma superação da jurisprudência anterior, sem ter tido um trabalho, a distinção de por que agora você decide diferente, como determina o novo Código de Processo Civil. Então, o primeiro pilar aí, que eu quero chamar a atenção, é que a gente não pode tratar desigualmente, a gente não pode tratar igualmente quem é desigual. E aqui eu estou falando dentro do contexto consumidor e fornecedor. Se a gente for imaginar aquela figurinha da justiça, né, da deusa Tênis, ela está com a balança e o fio da balança é equilibrado, como é que estaria numa situação corriqueira do consumerista, pela própria vulnerabilidade que se dá por força de lei? Estaria absolutamente desequilibrado. Então, o código, os direitos subjetivos constitucional, aliado às normas do código, ela vai puxar essa balança para uma figura de equilíbrio. Então, se eu esqueço de aplicar o CDC numa relação paritária, por exemplo, aplicando o Código Civil, eu estou agindo de maneira equivocada. Essa é uma primeira advertência que eu quero fazer, e pedindo que os senhores façam essa leitura desse dispositivo constitucional, o Estado aí, no sentido amplo, e não restringindo aí a Estado Executivo. Próximo, por favor. Eu estou aqui lisonjeadíssimo com a sua assistência. Outro pilar do conceito fundamental é o princípio da ordem econômica. Bem, os fornecedores são livres para desenvolver sua atividade, né? A gente tem o princípio da liberdade aqui, da livre iniciativa, e para que haja o desenvolvimento de existência digna, um desses princípios é a defesa do consumidor. Então, a gente não pode esquecer que, sempre que a gente estiver diante de uma relação de consumo, esse princípio deve estar sempre à baila, não pode ser olvidado. Né? Próximo, por favor. Isto porque as normas de ordem pública e interesse social do Código devem assim ser interpretadas. E a gente tem entendimentos de tribunais superiores que simplesmente ignoram essa norma, fazem o oposto do que o Limário acabou de trazer. Eles, teoricamente, têm um arsenal na mão, arsenal legislativo, e simplesmente afastam para situações específicas, fazem o oposto do que o professor Limário trouxe para a gente. Então, qual o conteúdo das normas do CDC? Esse conteúdo ele traz normas de ordem pública e interesse social. E o que deve fazer o magistrado diante de uma situação como essa? Principalmente nas demandas de massa, nas demandas coletivas. Porque como os produtos e serviços nas relações de consumo são desenvolvidos de maneira enorme, né? É grande o número de produtos e serviços que são produzidos em série, de serviços padrão, produto padrão, contrato padrão, você tem a possibilidade de uma lesão muito grande. Então, quando você tem uma lesão pequena que vai ao judiciário e às vezes uma decisão ela chega, por exemplo, a um tribunal superior e aquele entendimento é fixado, e eu tenho certeza que o professor Antônio Mota vai nos auxiliar aí nas questões de decisões dos tribunais superiores, né? A força do precedente, a força vinculante dos precedentes no atual novo Código de Processo Civil, a repercussão que isso pode ter para o direito do consumidor.
principalmente com recursos efetivos e o incidente de resolução de causas efetivas. Então, se você esquece essa norma, você não pode olhar. Há uma primazia desse interesse, porque não é um interesse apenas privado entre aquele fornecedor e aquele consumidor. A gente está diante de um interesse social e de um princípio que é de ordem pública, que tem supremacia e que deve ser auto-aplicado. Ou seja, não precisa o consumidor, seu patrono, invocar aquele preceito para que ele seja aplicado no caso concreto. Então, mais um link, eu acho. Sem a sobressação. Não, mais um link, acho que tem um. Então, só lembrando, para fechar esse ponto inicial, que o CDC tem fundamento constitucional, né, aí com força do princípio da dignidade da pessoa humana, que é um fundamento da República ali, como o Ibrahim também já lembrou, está previsto no artigo 1º, inciso 3º, e o Estado aí deve agir por força desse fundamento, atuando para garantir essa igualdade e essa dignidade do consumidor. E o CDC é esse instrumento, como bem lembrou aqui do Mário também. Esse instrumento para atingir essa igualdade, né, é o Código de Defesa do Consumidor. Bem, pessoal, a gente chega aqui ao segundo ponto. Já gastei 5 minutos, Jornal. Falta mais ponto 5. Falta 5. Tá bom. Então, esse segundo ponto que é tratado da vedação aqui, que eu trato de vedação endocéfalo, chamando aqui de o ponto de discussão inicial. Essa primeira fala foi uma frase para fixar esse conteúdo, para trazer a gente para a mesma página e que a gente possa visualizar o que a grande maioria das entidades de defesa do consumidor em todo o país estão preocupadas, porque, nitidamente, nós estamos tendo retrocessos nos direitos do consumidor. E aí, não é um retrocesso puro e simples do ponto de vista governamental. A gente tem isso em medidas do Congresso Nacional, do Poder Legislativo. A gente tem isso através de agências reguladoras, como a ANAC. A gente tem isso através do Ministério da Saúde e a Agência Nacional Suplementar, através dos planos acessíveis, ou chamados planos acessíveis. A gente tem isso através dos próprios tribunais, modificando a jurisprudência consolidada, ou consolidando a jurisprudência desfavorável ao consumidor, sem o devido fundamento, que foi uma conversa que tivemos há pouco aqui, eu e o Luiz Mário, a preocupação do Luiz Mário com decisões pouco fundamentadas ou não fundamentadas, com fixações de tese que não têm correlação direta, ou deveriam ter, né, por assim dizer, correlação com os fatos discutidos. Então, esse princípio da vedação ao retrocesso, né, e eu batizei a exposição de não retrocesso, né, ele é o seguinte, um efeito clique, ou clique efeito, que é uma língua francesa, diz que os direitos humanos, e aí entender os direitos do consumidor por isso, aquela primeira parte, entender os direitos do consumidor como direitos fundamentais, significa que os direitos não podem retroagir, ou seja, eu não posso voltar. Se eu estabeleci naquele ordenamento jurídico, naquele núcleo duro, eu tenho um entrincheiramento, né? Na perspectiva de guerra, você tinha trincheiras, você avançou, construiu a trincheira, avancei, construí a trincheira, eu não posso voltar, não posso retroagir. Tá? Por quê? Só podendo avançar na proteção dos indivíduos significa que é inconstitucional qualquer medida tendente a revogar os direitos sociais já regulamentados, sem a criação de outros meios alternativos capazes de compensar a anulação desses benefícios. E os momentos de crise são momentos muito propícios para discussão de direitos já assentados, né, como a gente está vendo aqui, não só no direito do consumidor, como também em outros direitos do Brasil. Próximo, por favor. E aqui, para mostrar a vocês que eu estou falando de doutrina estrangeira, né, eu citei o Canotilho, mas a mostrar aqui que em 2009, né, o STF chegou a reconhecer nesse precedente aí o princípio do não retrocesso, inclusive com a relação ao consumo. Esse precedente é específico de relação ao consumo. E lá, que o princípio da defesa do consumidor se aplica a todo o capítulo constitucional da atividade econômica, primeiro ponto. Segundo, afastam-se as normas especiais do Código Brasileiro de Aeronáutica e da Convenção de Varsóvia, quando implicarem retrocesso social ou vilipêndio aos direitos assegurados pelo CDC. E o que aconteceu em maio desse ano? Próximo, por favor. Posteriormente, o STF mudou de posicionamento em matéria consumerista, especificamente nessa matéria em especial. E aí eu já vou para o terceiro ponto, me encaminhando para o fim das minhas colocações, para que a gente possa fomentar aqui um debate. Então aqui é um convite, na verdade, à reflexão sobre esses dois temas que antecedem, e um convite ao bom combate, mostrando que outras
pessoas e entidades que já estão engajadas, por assim dizer, nesse combate em defesa dos consumidores. Né? Minha fala aqui é uma fala de não retrocesso e em defesa dos direitos dos consumidores. Bem, pessoal, a decisão que eu falei modificou e aí, né, o bloco STF e STJ retrocessos, exclamação e informação, né? Se eu tivesse a carinha da hashtag do WhatsApp, eu botaria aquela do SUS, né? Meu Deus. Por maioria, né, foram 2 votos vencidos, né, os termos do artigo 178 da Constituição, as normas e tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas e passageiros, especialmente das convenções de Varsóvia e Montreal, que a substituiu, tem prevalência em relação ao CDC. Tá? Então, nós temos um nítido retrocesso. Se a gente for pensar que o direito do consumidor é direito fundamental, as normas integraram, você, poxa, e essa decisão foi feita com cotejamento, analisando as decisões anteriores, o porquê que ia ser aplicado e agora não se aplica, por que o tribunal mudou de decisão. Né? Esse é um exemplo de retrocesso e super recente, né? Mais recente. Ó. Desculpa. Você está me ajudando demais, eu queria dar aqui na boca. Não. Bem, outro exemplo aqui, e esse é super criticado pela entidade de defesa do consumidor, inclusive foi objeto da fala da professora Claudia Marques no Congresso do MPCOM aqui, no final do mês de setembro desse ano, é a súmula 381, né, o consumidor bancário, né, os bancos propuseram a DIN para que o CDC não fosse ainda aplicado, perderam, mas conseguiram, né, que essa decisão do STJ distinguisse e os traz exatamente dessa carta que foi enviada pelo Conselho Federal do OAB ao Ministro da Justiça, no sentido de que o consumidor bancário não pode ter a atuação do Estado juiz na sua proteção em normas de ordem pública e interesse social, enquanto outros consumidores podem. Por quê? Qual é a diferença? Será que o consumidor bancário não é vulnerável? Não merece a proteção constitucional do Estado juiz naquela circunstância? Tudo bem, o novo CPC proíbe a decisão surpresa. Se peça isso em segundo grau, como diz o professor Luminagem, que é isso que ele advoga, mas em primeira instância, o consumidor vai sozinho no juizado especial cível, postula, não sabe nem o que é cláusula abusiva, ele quer não pagar aquela taxa, não quer pagar aquilo ali, porque ele entende que está equivocado, e o Estado juiz, porque ele não estava assessorado. Bem, e aí, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer de ofício a abusividade de cláusula. Nos contratos bancários, nos outros não. Alguém consegue entender, com toda essa bela remenda que o professor Luiz Mário nos explicou aqui? A professora Cláudia Leão que ia denunciar a Organização dos Estados Americanos, o STJ. Próximo, por favor. Bem, pessoal, e aqui, acho que já estourei meu tempo, vou encerrar com esse slide aqui, prometo que não falo mais do que 1 minuto e 30 segundos. Só para elencar aqui, é o último slide, outros retrocessos, tá? As novas regras do cartão de crédito, beneficiam ou não beneficiam? Será que isso não é um retrocesso? Estou trazendo um convite à reflexão. Bagagem despachada em viagens aéreas, resolução 400 da ANAC, a entidade de defesa do consumidor, sugeriu uma crítica. Será que isso de fato beneficia as passagens? Quem viaja muito aqui de companhia, baixaram as passagens por conta disso? Não. Plano de saúde acessível. A gente está em discussão, inclusive o PROCON estadual, a Comissão de Defesa do Consumidor, a Comissão de Direito de Saúde, estão engajadas na participação de encaminhamento de críticas a esses planos tidos por acessíveis, porque viola em certa medida o direito à informação dos consumidores. Isso é um tema para discutir uma manhã inteira. Né? Será que isso também não seria um retrocesso? Rotulagem do transgênico. O Brasil é um dos países que conseguiu ter uma legislação consistente da rotulagem. Está se discutindo a subtração dessa informação. Né? E aí, nesse sentido, violação ao direito subjetivo fundamental do consumidor à informação do alimento que ele está consumindo. Arbitragem na relação de consumo. Se a relação não é paritária, posso realizar arbitragem? Posso dizer ao consumidor interiorano ou da capital, pouco importa, se ele sabe que é arbitragem, se não há cláusula compromissória arbitral, ele sabe lá o que é isso. Vai ser imposto a ele. Os PL sobre comércio eletrônico e superendividamento. Também existia o PL específico sobre processo coletivo, mas com o novo CPC, isso saiu da pauta. Por que não estão em discussão que são tão relevantes para os consumidores? E as discussões aqui mais recentes sobre distrato e promessa de compra e venda de imóveis, modificando também uma lei
modificando aí toda a jurisprudência consolidada, muito bem consolidada, a partir da aplicação paulatina, constante e cautelosa das regras e princípios consumeristas. Bem, eu quero agradecer a todos e todas a paciência de me ouvir e colocar à disposição para qualquer dúvida ou questionamento. Obrigado. Esse último milagre, eu já falei sobre ele ao longo do tempo, né? Então, vamos falar, né? Gostaria de parabenizar os palestrantes pelo brilhantismo de suas exposições, na oportunidade em que quero também registrar a presença da Defensora Pública, doutora Thaís Guaraná, nossa chefe do Núcleo do Consumidor, na verdade, chefe do Núcleo dos Juizados Especiais Cíveis do Viribeira, da capital. Obrigado pela presença de Vossa Excelência, e também do nosso querido amigo e de todas as ordens, doutor Yuri Herculantes, grande criminalista, que engrandece a nossa OAB. E também, entrou aí, nosso Pierre, nosso presidente da OAB de Arco Verde, que vem aqui valorizar o recinto com sua presença. Obrigado pela presença, Vossa Excelência. Passar agora a palavra para o nosso querido Antônio Mota, debatedor. Vossa Excelência tem 10 minutos. Boa tarde. Eu ia começar registrando, doutor, que palestrante tem tempo, debatedor não. Mas é só para assustar. Só para assustar. Eu serei breve. Eu aprendi com o professor Araquém de Assis que palestra, manifestação boa é aquela breve. E se for breve mesmo, nem boa precisa ser, né? Então é nessa esteira que eu vou trilhar. Queria parabenizar os palestrantes. Estou de escalado. Começamos a docência juntos, né, professor? Temos uma história juntos aí. O Luiz Mário é uma referência, já foi uma referência em Pernambuco, não é mais uma referência nacional hoje. Um profissional livre e considerado no Brasil todo. Então, de fato, as palestras foram brilhantes. Eu vou fazer primeiro uma observação de cunho processual. Depois vou trazer uma pergunta para os dois palestrantes. Ninguém ganha com a injustiça, né? Ninguém ganha com a injustiça. Numa forma de proteger o consumidor, processualmente se praticava uma situação desconfortável, uma situação injusta para o fornecedor na sua defesa em juízo. É a inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova não é elegível, é legítima. O novo código ela ratifica isso. O problema era o momento em que se dava. Comumente, o réu descobria que o ônus da prova estava invertido na sentença. Ou seja, ele não podia mais defender-se, ele não podia mais se esforçar probatoriamente de acordo com esse contexto. Ele sabia que o ônus havia sido invertido na sentença, que é de respeito ao contraditório, que é inadmissível nesse modelo de processo civil posto agora no modelo comparativo. Então, o novo Código de Processo Civil, ele faculta, no artigo 373, faculta a inversão do ônus da prova, faculta inclusive uma dinamização do ônus da prova, que é mais do que uma simples inversão, mas afirma que tem lugar e sob a forma, e afirma que deve haver fundamento. Né? Me parece que isso é a correção de uma má prática que o judiciário eventualmente praticava. A inversão e a distribuição dinâmica continuará existindo, mas ela tem lugar e tem fundamento agora, que é muito bem-vindo. A consideração hermenêutica do professor Luiz Mário foi maravilhoso, foi algo muito significativo. Eu percebo que esses temas, por exemplo, hermenêutica, ainda há uma dormência dos operadores do direito em relação a eles. Aí eu estou falando advogados, juízes e etc. Por quê? Vejam, ou você domina ou o assunto domina você. Você não pode ignorar mais isso. Né? Você precisa efetivamente enfrentar e dominar isso. Né? Quando o doutor Luiz Mário falou nas cláusulas gerais, observe que a cláusula geral, você como operador do direito preenche o conteúdo, mas a consequência dos cumprimentos já está posta na lei. Por exemplo, a nulidade ou o cumprimento está posto na lei. A cláusula geral é algo muito mais além, é algo que exige muito mais responsabilidade da gente.
a gente preenche conteúdo, a gente preenche consequência, a gente preenche finalidade. Observe que eu semana passada estava tratando sobre, um aluno me perguntou a diferença de texto e norma. Eu comecei a explicar e disse: professor, isso não tem nenhuma vinculação na vida profissional. Isso é um grande engano seu isso. Um grande engano seu isso. Observe que o STF, quando julgou, contratou a questão da anencéfalo, ele produziu uma norma sem produzir redução do texto. O STF não modificou o Código Penal e disse qual é a única alternativa, qual é a única hipótese interpretativa possível daquilo, mas não modificou o texto. Então, um assunto tão simples, aparentemente teórico, com uma diferença de texto e norma, o texto está escrito, a norma, eu atribuo sentido ao texto e extraio isso, né? É algo não mais para teóricos, é algo do nosso cotidiano, é algo que precisamos dominar. E eu percebo que esses assuntos ainda encontram uma dormência em algumas pessoas. O que eu vou indagar, professor Luiz Mário, algo que parece que vai exigir um esforço empírico seu, talvez um exercício de futurologia. Eu não sei, a minha pergunta é exatamente essa: quando vai parar essa relação judiciário com saúde? Eu percebo que o judiciário administra os planos de saúde hoje. Eu, como cidadão, nunca invoquei o poder judiciário, a não ser 2 vezes. As 2 vezes com relação ao plano de saúde. Eu, para realizar uma cirurgia no olho, o plano negou de forma uma ação em favor dos meus filhos. E eu percebo que isso é uma. Se eu chegar numa vara civil e disser: baixa aqui as ações do plano de saúde, eu não sei. 30% estou exagerando? Algum torno disso? Mas no chutão eu sem texto. Né? É muito significativo. E quando é que isso vai parar? Do jeito que está, não pode ficar. Né? A agência reguladora, ela me parece que ela não cumpre o seu papel, e o judiciário supre isso. Não me parece que é papel judiciário fazer isso. Quando é que vão parar? Onde é que essa relação vai acabar? E o professor Vinícius, professor, não seria interessante se nós tivermos um escalonamento com relação aos fornecedores? Observe que é legítimo equiparar um simples técnico de geladeira com uma grande empresa, tê-los exatamente como fornecedores no mesmo contexto. Nós não precisaríamos legislativamente avançar nesse escalonamento. O consumidor não ganharia com isso. Essa é a minha integração, e renovo parabéns. Eu saio daqui mais enriquecido. Obrigado. Disse muito mais do que eu disse em tanto tempo. Modo, né? Essa capacidade de síntese é uma virtude. Né? Aliás, parece que uma referência, Pedro Vaz Caminho, quando mandou a carta ao rei, escreveu, e no final ele disse: desculpa por não ter sido sucinto, não tive tempo. Para ser sucinto requer tempo, requer habilidade com as palavras. Então, quando vai parar, não vai parar nunca. Enquanto houver plano de saúde, telefonia, banco, né, o emprego de juiz, advogado e de todos que integram essa cena está garantido. Agora, o que vai acontecer é que vai ficar mais. Né? E para diminuir, é preciso tirar dos computadores a tecla Ctrl+C e Ctrl+V. Né? Porque todo mundo corta, cola, vai, o juiz corta, cola também. E ali sai um corta-cola tamanho, que às vezes a legislação muda e o cara nem viu. Aí Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Então, Aquela limitação que eu passei 5 anos. Isso. Até hoje falo, mas quando eu acho. Né? E vou dar um exemplo. O próprio STJ, até recentemente mandei até para um membro da corte, amigo e tal, que permitia essa ousadia, né? Até hoje, você vai encontrar a decisão recente
Em outras palavras, sou um homem, tire isso desse voto, que isso não existe mais, vocês estão no Ctrl+C, Ctrl+V, e a lei já mudou. Né? O STJ, que é pelo uniformizador. Então você vai encontrar em várias decisões do STJ sobre o plano de saúde dizendo: o contrato pode limitar a enfermidade, mas não pode limitar o meio a ser alcançada a cura. Além de exatamente o oposto. Essa decisão ela é do tempo que não tinha 9656 e já faz desde 98, né? Fazer 20 anos. Essa decisão que foi tomada, que deu ensejo a esse entendimento, era no tempo que não tinha a lei. A lei hoje diz no artigo 10 que é para cobrir todas as doenças que estão na Organização Mundial de Saúde. Ou seja, a lei diz exatamente o oposto do que o STJ até hoje diz. Pode limitar a enfermidade. Não pode, ministro. Não pode limitar a enfermidade. É contra a lei. Isso que você está dizendo. É contra o texto expresso de lei. Não é? Então, não vai acabar nunca. Não é? Quando tiver Ctrl+C, Ctrl+V, operadora, enquanto a operadora continuar dizendo que o rol é fechado. Só um parêntese. Uma coisa que o Código de Processo, você é um processualista brilhante, né? E até trouxe essa questão do texto e da norma, né? Eu uso um exemplo de Eros Grau, muito interessante, muito didático. O texto e norma é a mesma coisa daquele bombom sonho de valsa, ele traz esse exemplo. Né? Ele diz que o texto é o invólucro do bombom e a norma é o bombom em si. Só que quem tira o bombom de dentro do papel é o intérprete, o operador, quem vai comer. Então, mais ou menos isso. Mas essa questão do Código de Processo perdeu a oportunidade de corrigir esse tipo de coisa. Né? Você imagina um efeito repetitivo desse, como uma decisão contra a lei. Né? E eu sou obrigado a seguir contra a lei. Né? A não ser que eu instaure um incidente e diga, um incidente particular, não dá para mudar esse repetitivo e fazer de acordo com o texto da lei. A gente cria alguns problemas, mas o Código de Processo, ele traz ele poderia ter corrigido, na minha concepção, esse tipo de problema, não pelo repetitivo. Ele poderia ter corrigido pelo princípio do abuso de um direito. Nenhum direito legitima o exercício abusivo. Então, eu tenho direito de ir ao judiciário, de estar diante da corte, seja ela singular, seja ela em segunda instância coletiva, para sustentar um ponto de vista jurídico meu. Mas depois que eu trafeguei por toda a estrutura judicial, do juiz de base até a mais alta corte, eu já exercitei esse direito. Eu já ouvi do Estado juiz que eu não tenho mais aquele direito. Que aquilo não existe. Então, eu não posso mais ir a juízo defender isso. Vou dar um exemplo. Toda vez a operadora recusa, e não vai parar nunca por isso, a operadora recusa a cobertura dizendo que não está no rol. A operadora A, ela recusou, o consumidor pediu, ela sustentou a tese dela, o juiz disse que estava errada a tese dela, que não era correta, o tribunal confirmou, o STJ ratificou, o Supremo disse que é constitucional, e enquanto, naquele momento que decidiu, ela continuou negando mais uma porrada de vezes, desculpa a expressão chula, negando com o mesmo argumento. Isso é abuso do direito de ir a juízo. Então, meu filho, você é surdo, eu já lhe disse, eu perguntei hoje 2.000 vezes, dizendo a você mesmo, na mesma parte, a operadora A, que você não pode recusar a cobertura. Aí, em vez de tomar a medida que contraria interesses gerais, né? Interesses gerais, para ser metafórico e elegante, para não dizer chulo, não é? Aí vai e controla o juiz. Aí vai controlar a parte, controla o juiz, como se o juiz fosse um robô que cria a demanda. Aí eu sou obrigado a repetir agora 1 milhão de vezes, eu vou continuar repetindo 1 milhão de vezes para a mesma pessoa aquilo que o camarada, que a corte lá em cima disse que eu tenho que repetir. Demanda com efeito repetitivo. Vai esvaziar? Não vai esvaziar. Agora, se ao invés de controlar o juiz, controlasse a parte,
dizendo a ela, não entre de novo não, porque a sua petição vai ser indeferida imediatamente. Nem processa, não quer nem ouvir você, economizava muito. Economizava muito. Então o código, na minha concepção, você não foi o pai dele, né? Graças a Deus, se fosse, não tinha um erro desse. Né? Então, mas isso não é um erro, mas assim, perdeu-se a oportunidade de resolver um problema dentro daquela sua linha de observação. Né? Controla parte, não precisa controlar o juiz. A gente hoje tem o advogado, o robô advogado, né? O Watson, né? Mas vocês estão atrasados, vocês advogados. Eu estou mais moderno. Já existe o robô, o juiz robô. Porque quando eu sou obrigado a decidir do jeito que ele decidiu, eu mando o robô aí fazer, porque eu me recuso a repetir, a cortar e colar. Né? Se todos pensam ao mesmo tempo a mesma coisa, ninguém está pensando. Ninguém está pensando. Então, não vai acabar nunca, tinha mecanismo para diminuir muito e não foi usado. Pessoal, muito obrigado pelo tempo dispensado nos ouvir. Que Deus abençoe e vamos à luta.